Temporada 1. Episódio 2. A terceira noite. Na terceira noite, eu ouvi meu nome. Não foi um grito, não foi uma voz monstruosa. Não veio acompanhado de luz piscando, porta batendo, ou qualquer coisa que alguém esperaria de uma história de terror. Foi pior. Foi baixo, quase cuidadoso. Como se quem estivesse do lado de fora não quisesse me assustar. Como se já soubesse que eu estava acordado. Eu estava sentado na cozinha, com todas as luzes acesas, olhando para os 3 copos de água sobre a mesa. Os mesmos 3 copos que eu tinha encontrado na primeira noite. Eu não tinha bebido a água, não tinha jogado fora, não tinha mudado nada de lugar. Eu só tinha deixado ali. Como se deixar tudo exatamente como estava pudesse impedir que aquilo avançasse. Então, às 3h17, alguma coisa do lado de fora chamou: Rafael. Eu não respondi. Apenas fiquei parado, com as mãos apoiadas no joelho, tentando respirar sem fazer barulho. A regra de Otto voltou inteira na minha cabeça. Na terceira noite, não responda quando chamarem seu nome. Eu achei que conseguiria. De verdade. Achei que se fosse uma voz estranha, se fosse uma brincadeira de mau gosto, se fosse algum vizinho doente, se fosse qualquer coisa que eu pudesse odiar ou temer, eu conseguiria ficar calado. Mas então a voz chamou de novo: Rafael. E dessa vez, parecia a voz da Marina, minha ex-mulher. Não idêntica, não exatamente. Parecia uma voz ouvida através de uma parede, ou de uma memória ruim. Mas havia algo nela que meu corpo reconheceu antes da minha cabeça. Depois veio a frase. A mesma frase que ela dizia quando ainda tentava fazer nosso casamento não morrer em silêncio. Rafael, dessa vez você vai responder? Foi aí que entendi que a regra não era difícil porque me dava medo. Era difícil porque sabia onde doía. Mas para você entender como eu cheguei àquela cozinha, sentado no chão, ouvindo meu nome vindo da rua, eu preciso voltar para amanhã depois do bilhete. Amanhã, em que encontrei aquela frase na minha caixa de correio. Na terceira noite, não responda quando chamarem seu nome. Eu li o bilhete tantas vezes que as palavras começaram a perder sentido. Na terceira noite, não responda, chamarem seu nome. O papel era velho, amarelado, dobrado 3 vezes. Não tinha envelope, não tinha assinatura. Não tinha nenhuma marca de dedo, mancha de tinta ou detalhe que ajudasse a explicar de onde tinha vindo. Mas de algum jeito, eu sabia que não devia jogar fora. Coloquei o bilhete na mesa, ao lado dos 3 copos. A primeira coisa que fiz foi tentar agir como uma pessoa racional. Tirei fotos da cozinha. Fotografei os copos de frente, de lado, de cima. Fotografei a porta da frente trancada, a porta dos fundos, as janelas, a maçaneta do lado de dentro. Depois gravei um vídeo andando pela casa inteira, falando em voz alta, como se estivesse criando prova para alguém que talvez nunca acreditasse. São 8h12 da manhã, eu disse para a câmera. Estou sozinho em casa. As portas estão trancadas. Os 3 copos continuam na mesa. Eu não sei quem colocou isso aqui. Parei de gravar. Assisti ao vídeo. Minha voz parecia a voz de outra pessoa. Mais cansada. Mais velha. E por algum motivo, enquanto assistia, tive a impressão de que a casa parecia diferente na gravação. Não muito. Só um pouco mais escura do que estava quando filmei. Talvez fosse a câmera. Talvez fosse a luz da manhã. Talvez fosse minha cabeça tentando encontrar coisa onde não havia. Era isso que eu repetia para mim mesmo. Talvez fosse minha cabeça. Eu precisava dessa frase. Sem ela, tudo desmoronava rápido demais. Pensei em chamar a polícia. Fiquei com o celular na mão, olhando para a tela. Mas o que eu diria? Alguém colocou 3 copos de água na minha mesa. Não há sinal de arrombamento. Sim, eu tenho um vídeo em que apareço fazendo coisas que não lembro. Sim, meu vizinho disse numa floresta que sabia meu nome há 17 anos. Parecia absurdo até dentro da minha própria cabeça. Então pensei em ligar para alguém conhecido. Um amigo, um colega, qualquer pessoa de fora daquela rua. Mas quando abri os contatos, percebi uma coisa estranha. Desde que eu tinha me mudado, quase não falava com ninguém. No começo, eu achei que era escolha minha. Eu queria distância, queria silêncio, queria uma vida pequena o suficiente para caber dentro de uma casa sem perguntas. Mas naquela manhã, a distância parecia diferente. Havia nomes no celular, conversas antigas,
grupos silenciados, fotos de pessoas que eu sabia que tinham feito parte da minha vida. Só que tudo parecia distante demais. Como se aquelas pessoas existissem do outro lado de um vidro grosso. Rolei a lista até encontrar o nome de Marina. Fiquei olhando para ele. A última conversa estava parada em uma mensagem dela. Eu não quero brigar. Só atende. A data aparecia ali. Mas quando tentei lembrar daquela noite inteira, a memória não veio completa. Eu lembrava da mensagem. Lembrava do celular vibrando. Lembrava de estar com raiva. Lembrava de pensar, agora não. Mas depois disso, minha cabeça ficava nebulosa. Eu sabia que o casamento tinha acabado. Sabia que eu tinha me mudado. Sabia que agora eu estava naquela rua. Mas havia um pedaço entre uma coisa e outra que parecia apagado. Como se alguém tivesse arrancado algumas páginas de um caderno e deixado o resto no lugar. Fechei a conversa. Não queria pensar nisso. Ainda não. Naquela manhã, decidi fazer uma experiência simples. Se os copos eram só copos, eu poderia tirá-los da mesa. Não precisava beber. Não precisava quebrar. Só tirar. Peguei um pano de prato, enrolei na mão e segurei o primeiro copo. O vidro estava frio. Mais frio do que deveria. Mas talvez fosse impressão. Levei até a pia. Inclinei devagar. A água caiu pelo ralo. Nada aconteceu. Nenhuma luz piscou. Nenhuma porta bateu. Nenhuma voz chamou meu nome. Eu quase ri de alívio. Pronto, eu disse em voz baixa. Era só um copo. Mas não consegui esvaziar os outros dois. Não sei explicar. Minha mão simplesmente parou. Fiquei olhando para eles na mesa e senti uma certeza absurda, primitiva, sem lógica. Não mexa no segundo. Não era uma voz. Não era uma ordem. Era só medo. Coloquei o copo vazio no escorredor. Tentei continuar meu dia. 5 minutos depois, voltei para a cozinha. O copo vazio continuava no escorredor. Os 2 copos restantes continuavam sobre a mesa. Nada tinha voltado. Nada tinha se multiplicado. Nada sobrenatural aconteceu. E por algum motivo, isso me deixou quase mais nervoso. Porque eu queria uma prova clara. Algo que me permitisse dizer, não sou eu, não é minha cabeça. Existe alguma coisa aqui. Mas o mundo não me deu isso. O mundo apenas ficou quieto. Como se dissesse, talvez seja você mesmo. Por volta de meio-dia, atravessei a rua até a casa de Otto. No fim do episódio anterior, eu tinha visto a porta dele aberta. Pelo menos achei que tinha visto. Naquela manhã, ela estava fechada. Fechada e trancada. A casa parecia igual a sempre. Cortinas pesadas, jardim úmido, fachada antiga, silêncio. Parei diante do portão e chamei. Senhor Weber? Eu perguntei. Ninguém respondeu. Empurrei o portão. Ele rangeu. Fui até a porta e bati. 1 vez, 2, 3. Só percebi depois. O som das 3 batidas ficou preso na minha cabeça. Esperei. Nada. Bati de novo. Dessa vez 2 vezes apenas, como se isso corrigisse a primeira tentativa. Senhor Weber, é o Rafael, eu disse. Eu preciso falar com o senhor. Silêncio. Abaixei os olhos. No tapete da entrada havia terra seca. Não muita, só pequenas marcas. Como se alguém tivesse pisado ali com sapatos sujos e depois tentado limpar. Isso não provava nada. Ele podia ter saído para o jardim, podia ter voltado da floresta, podia ter entrado em casa antes de desaparecer. Podia ser terra de dias atrás. Tudo tinha explicação. Esse era o problema. Tudo isoladamente tinha explicação. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim. Eu não insistiria. Virei rápido. Frau Klein estava no portão da casa ao lado, segurando uma sacola de pano. Ela parecia ter surgido ali sem fazer barulho. Desculpe, eu disse. Eu não vi a senhora. Pouca gente vê o que não espera, ela disse. Eu não soube o que responder. Apontei para a casa de Otto. O Sr. Weber não está atendendo, eu disse. Ele raramente atende depois que cumpre uma parte, ela disse. Cumpre uma parte? Eu perguntei. Ela me olhou por alguns segundos. Depois desviou os olhos para minha casa. Você recebeu o bilhete? Ela perguntou. A pergunta me gelou. Foi a senhora que colocou? Eu perguntei. Não, ela disse. Então como sabe? Ela apertou a sacola contra o corpo. Porque quando alguém começa a observar, sempre vem um aviso. Um aviso de quem? Eu perguntei. Ela não respondeu. Senhora Klein, por favor, eu disse.
Eu não estou tentando incomodar ninguém. Eu só quero entender o que está acontecendo. Ela respirou fundo. Entender é uma coisa perigosa quando chega cedo demais, ela disse. Isso não é resposta, eu disse. Nem toda pergunta merece uma, ela respondeu. Eu senti irritação. Todo mundo nessa rua fala como se soubesse de alguma coisa, mas ninguém diz nada, eu disse. Frau Klein ficou séria. Talvez porque dizer não ajude, ela disse. Ajuda a mim, eu disse. Não, ela disse. Ajuda você a fazer a próxima pergunta. Fiquei em silêncio. Ela deu um passo para fora do portão. Na terceira noite, quando chamarem seu nome, não responda, ela disse. Sabe quem vai chamar? Eu perguntei. Se você ouvir, vai saber, ela disse. Vai ser Otto? Não. Vai ser a senhora? Não. Então quem? Ela olhou para mim com uma tristeza quase irritante. Quem você deixou sem resposta? Ela disse. Meu peito apertou. Do que a senhora está falando? Eu perguntei. Ela não respondeu. Está falando da Marina? Eu perguntei. O nome saiu antes que eu pudesse impedir. Frau Klein não perguntou quem era Marina. Isso eu percebi. Ela apenas baixou os olhos. Volte para casa, Rafael, ela disse. E não transforme culpa em convite. Depois entrou. Fiquei ali diante da casa de Otto, olhando para a porta fechada, com a sensação de que alguém tinha encostado o dedo numa ferida que eu mesmo fingia não ter. Tentei sair da rua naquela tarde, não de forma dramática. Eu só peguei o carro, coloquei no GPS o endereço de um shopping numa cidade próxima e dirigi. A rota mostrava 23 minutos. 23 minutos até Pessoas. Barulho, estacionamento, gente reclamando de preço, crianças chorando. Qualquer coisa real. Saí da rua. Passei pelo mercado, pela padaria, pela rotatória pequena. Depois peguei uma estrada entre campos. Por alguns minutos tudo foi normal. O céu estava cinza. A estrada estava molhada. Havia árvores nuas dos dois lados. Então o GPS perdeu o sinal. Nada absurdo. Acontece. Continuei dirigindo. Depois de alguns minutos, o GPS voltou. A voz disse, recalculando rota. Eu continuei. A estrada fez uma curva longa. E depois da curva vi casas. Minha rua. Parei o carro no acostamento. Fiquei olhando. A casa de Otto. Minha casa. A janela de Frau Klein. Tudo no mesmo lugar. Eu tinha dirigido talvez 15 minutos. Talvez menos. Talvez eu tivesse errado uma saída. Talvez estivesse cansado. Talvez o GPS tivesse me mandado em círculo. Tentei de novo. Dessa vez, desliguei o GPS. Prestei atenção nas placas. Virei onde lembrava que deveria virar. Segui por uma rua diferente. Passei por uma ponte pequena que eu jurava nunca ter visto antes. 10 minutos depois, voltei à rua. Não de repente. Não como mágica. Simplesmente cheguei. Como se todos os caminhos daquela parte da cidade tivessem o hábito inconveniente de terminar ali. Na terceira tentativa, comecei a rir. Uma risada curta, nervosa, quase sem som. Você está perdido, eu disse para mim mesmo. Só isso. Você está cansado e perdido. Mas quando estacionei em frente à minha casa, percebi que minhas mãos estavam tremendo. Antes de entrar, olhei para a placa da rua na esquina. Eu passava por ela todos os dias. Nunca tinha prestado atenção. Tentei ler o nome. Havia letras, ou parecia haver. Mas meus olhos não conseguiram formar a palavra. Piscaram. A placa ficou normal. Ou talvez não. Depois, eu disse em voz baixa. Nem tudo estranho precisa ser enfrentado no mesmo dia. Essa foi a desculpa que dei a mim mesmo. Na segunda noite, eu tentei controlar o ambiente. Se eu estava fazendo coisas dormindo, precisava saber. Coloquei o celular carregando na cozinha, apontado para a mesa. Abri a câmera. Deixei gravando os 2 copos restantes. O terceiro copo, o que eu tinha esvaziado, continuava no escorredor. Isso era importante para mim. Era uma marca de realidade. Eu tinha interferido. Algo tinha mudado. Nem tudo estava fora do meu controle. Também coloquei uma cadeira encostada na porta da frente. Não para impedir alguém determinado de entrar. Só para fazer barulho. Coloquei uma fita adesiva discreta na porta dos fundos. Se alguém abrisse, ela romperia.
Fechei as janelas. Fotografei tudo. Depois sentei no sofá com a luz acesa. O bilhete estava sobre a mesa de centro. Na terceira noite, não responda quando chamarem seu nome. Li de novo. E de novo. Às 2h40, eu ainda estava acordado. Às 13h40, o celular antigo vibrou dentro de uma caixa de mudança. Eu quase pulei. A caixa estava no canto da sala. Uma caixa que eu não abria desde a mudança. Fui até lá devagar. O som vinha de dentro. Abri. Havia livros, papéis, cabos velhos e, no fundo, meu celular antigo. Eu tinha esquecido que ele estava ali. Ou achava que tinha esquecido. A tela estava acesa. Bateria, 17%. Não sei como. Não carregava aquele aparelho havia meses. Mas bateria antiga às vezes engana. Talvez eu tivesse carregado antes da mudança. Talvez o indicador estivesse errado. Na tela, havia uma notificação antiga. Marina, por favor atenda. Eu preciso de você. A mensagem tinha horário. 13h40. Fiquei sentado no chão, segurando o aparelho. A lembrança veio em pedaços. A cozinha do apartamento antigo. A chuva no vidro. O celular vibrando. Minha mão ao lado dele. A raiva. O cansaço. A decisão de não atender. Eu lembrava de pensar. Se eu atender agora, ela nunca vai parar de me puxar para dentro das mesmas brigas. Lembrava de virar o celular para baixo. Lembrava de ouvir a vibração na mesa. Uma vez. Depois outra. Depois outra. Mas não lembrava do fim da noite. Não completamente. A memória sempre parava antes. Como um vídeo cortado no momento mais importante. Às 13h17, acordei no sofá. Não lembrava de ter dormido. O celular antigo estava apagado. Fui até a cozinha. A gravação do celular novo tinha parado. Bateria cheia. Armazenamento suficiente. Nenhum motivo aparente. Assisti ao vídeo. Durante quase 2 horas, nada aconteceu. A mesa estava lá. Os 2 copos estavam lá. A cozinha quieta. Então, às 13h16, o vídeo travou. Não cortou. Travou. A imagem ficou congelada por alguns segundos. Quando voltou, eram 13h18. Nada tinha mudado. Os 2 copos continuavam ali. O terceiro continuava no escorredor. A fita na porta dos fundos continuava intacta. A cadeira encostada na porta da frente não tinha se movido. Eu deveria ter ficado aliviado. Mas não fiquei. Porque naqueles 2 minutos ausentes, qualquer coisa poderia ter acontecido. Ou nada. E essa era a pior parte. A dúvida era mais eficiente do que uma prova. No dia seguinte, fui ao médico. Não contei tudo. Claro que não. Eu disse que estava com insônia, que talvez estivesse tendo episódios de sonambulismo, que tinha passado por estresse, que minha separação tinha sido difícil. O médico me ouviu com aquela expressão profissional de quem tenta parecer preocupado sem se aproximar demais. Ele perguntou se eu estava usando álcool ou remédios. Não, eu disse. Ele perguntou se eu estava ouvindo vozes. Fiquei em silêncio por meio segundo a mais do que deveria. Não, eu disse depois. Ele perguntou se eu tinha pensamentos de machucar a mim mesmo ou alguém. Não, eu respondi. Isso era verdade, pelo menos naquele momento. Ele recomendou descanso, rotina, menos cafeína, acompanhamento psicológico e, se piorasse, retorno imediato. Saí com uma sensação estranha. Por um lado, era bom ter uma explicação possível: estresse, insônia, trauma, sonambulismo. Por outro, nenhuma dessas palavras explicava Otto dizendo meu nome na clareira. Ou talvez explicasse. Talvez eu tivesse misturado coisas. Talvez nunca tivesse havido clareira. Talvez Otto nunca tivesse contado nada. Talvez eu tivesse seguido, um velho, me assustado, inventado o resto. Quando voltei para casa, encontrei Frau Klein varrendo a calçada. Ela me viu sair do carro. Você saiu da rua hoje? Ela disse. Fui ao médico, eu respondi. E ele disse que você está doente? Ela perguntou. Disse que estou cansado, eu respondi. Ela assentiu devagar. Às vezes é assim que começa, ela disse. O quê? Eu perguntei. Ela apoiou as mãos no cabo da vassoura. A pessoa aceita uma palavra pequena porque tem medo da palavra grande, ela disse.
Eu não sei o que a senhora quer de mim, eu disse. Eu não quero nada de você, ela respondeu. Essa é a diferença. Diferença entre a senhora e quem? Ela não respondeu. Respirei fundo. Na terceira noite, se eu ouvir a voz da Marina, o que eu faço? Eu perguntei. Frau Klein ficou imóvel. Você ouviu essa voz? Ela perguntou. Ainda não, eu respondi. Mas acho que vou ouvir. Então já começou antes de começar, ela disse. Isso não ajuda. Eu sei, ela disse. Por que ela? Eu perguntei. Por que Marina? Frau Klein olhou para minha casa. Porque algumas vozes não precisam estar vivas para continuar chamando, ela disse. Senti o sangue sair do rosto. Ela está morta? Eu perguntei. Frau Klein virou para mim rápido. Rápido demais. Eu não disse isso, ela falou. Mas foi o que pareceu. Pare de procurar palavras finais, ela disse. Elas fecham portas erradas. Eu só quero saber o que aconteceu. Você não quer saber, ela disse. Você quer que alguém diga de um jeito que doa menos. Aquilo me atingiu. Eu não fiz nada, eu disse. Frau Klein me olhou por um tempo. Depois disse quase com pena. Às vezes é esse o problema. Ela voltou a varrer a calçada. Eu entrei em casa antes que dissesse alguma coisa que não pudesse retirar. A terceira noite começou silenciosa. Silenciosa demais. Eu tinha esperado sinais. Folhas no corredor. Batidas na porta. Mensagens antigas. A cadeira fora do lugar. Mas nada aconteceu. A casa ficou quieta. O dia inteiro. Talvez justamente por isso, meu medo cresceu mais. Porque quando algo estranho acontece, você reage. Quando nada acontece, você espera. E esperar é um tipo de tortura. À noite, deixei o celular gravando a cozinha de novo. Dessa vez, usei 2 aparelhos. O celular atual apontado para a mesa. O antigo, depois de carregar por algumas horas, apontado para a janela. Na mesa havia 2 copos. O terceiro continuava no escorredor. Pensei em guardar o copo vazio no armário. Ele ficou ali, como uma prova pequena e ridícula de que eu ainda conseguia mudar alguma coisa. Às 22 horas, revisei as portas. A fita na porta dos fundos. A cadeira na porta da frente. As janelas. Tudo fechado. À meia-noite, sentei na cozinha. Não queria acordar lá sem lembrar como tinha chegado. Dessa vez, eu ficaria acordado. Dessa vez, eu veria. Às 2h30, fiz café. Às 2h50, minha mão tremia tanto que derramei parte na pia. Às 3, o celular vibrou. Não o antigo, o atual. Na tela apareceu. Número desconhecido. Eu deixei tocar. A ligação caiu. Às 13h01, tocou de novo. Número desconhecido. Caiu. Às 13h02, de novo. Fiquei olhando. Uma ligação por minuto. Eu não atendia. A regra falava sobre responder quando chamassem meu nome. Mas atender uma ligação também era responder? Eu não sabia. E não saber era parte da crueldade. Às 13h08, o nome mudou na tela. Não era mais número desconhecido. Era Marina. O celular quase caiu da minha mão. Marina. A chamada vibrou até cair. Às 13h09, tocou de novo. Marina. Às 13h10, Marina. Fechei os olhos. Não é ela, eu disse em voz baixa. Não é ela. Às 13h11, a chamada caiu. Às 13h12, em vez de ligação, veio uma mensagem. Você leu. A mensagem sumiu antes que eu tocasse. Outra apareceu. Você ouviu. Sumiu. Outra. Você esperou. Segurei o celular com as 2 mãos. Para, eu sussurrei. Às 13h16, a última chamada apareceu. Marina. Meu dedo ficou sobre o botão verde. Eu não atendi. A chamada caiu. A tela apagou. A casa ficou em silêncio. Um silêncio tão completo que parecia artificial. Então, às 13h17, eu ouvi. Rafael. A voz veio de fora. Ou pareceu vir. Eu estava na cozinha. A janela estava fechada. A rua estava escura. Rafael. A voz era baixa. Molhada pelo vidro. Distante o suficiente para ser dúvida. Próxima o suficiente para ser impossível ignorar. Fui até a janela.
Não abri. Afastei a cortina só um pouco. A rua estava vazia. A casa de Otto estava escura. A casa de Frau Klein também. Rafael. A voz chamou de novo. E dessa vez eu soube por que parecia Marina. Não era porque era idêntica. Era porque a voz dizia meu nome do mesmo jeito que ela dizia quando ainda esperava uma resposta. Com cansaço, com dor, com aquela esperança pequena de quem já sabe que vai se decepcionar. A voz disse: "Dessa vez você vai responder?" Tapei a boca com a mão. Não, eu não ia responder. Não podia, a regra era clara. Então a voz disse: "Eu liguei." Fechei os olhos. A cozinha do apartamento antigo voltou. A chuva. A tela do celular. A mensagem: "Por favor, atende. E preciso de você." A voz do lado de fora continuou. Eu bati. Eu balancei a cabeça. Mesmo sabendo que ninguém podia ver. Não lembrava de batida nenhuma. Eu chamei, a voz disse. Meu peito doía. Você ouviu, a voz disse. Eu apertei os olhos com força. Você só não quis responder. Aquilo me quebrou. Não porque fosse sobrenatural. Não porque provasse qualquer coisa. Mas porque era exatamente o tipo de frase que Marina diria. Ou que minha culpa colocaria na boca dela. A voz chamou de novo. Rafael. Fiquei em silêncio. Depois veio uma frase quase inaudível. Só diz que ouviu. Não sei quanto tempo fiquei parado. Talvez segundos. Talvez muito mais. Minha mão desceu da boca. Eu falei tão baixo que quase não reconheci minha voz. Eu ouvi, eu disse. Nada aconteceu. Essa foi a parte mais assustadora. As luzes não apagaram. A janela não quebrou. Nenhuma figura apareceu na rua. O celular não vibrou. O mundo não respondeu. Só silêncio. Um silêncio tão normal que por um instante senti vergonha. Talvez eu tivesse falado sozinho para a rua vazia. Talvez nenhum som tivesse existido. Talvez eu tivesse finalmente dito em voz alta o que precisava admitir desde o começo. Eu ouvi, só não quis responder. Voltei para a mesa. Sentei. Fiquei ali até o amanhecer. Quando a luz cinza da manhã entrou pela janela, os 2 copos continuavam na mesa. O terceiro continuava no escorredor. Nenhum quarto copo. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal. A primeira sensação foi alívio. A segunda foi medo. Porque se nada tinha mudado, talvez tudo tivesse acontecido apenas dentro de mim. Fui até o celular que filmava a mesa. A gravação tinha mais de 6 horas. Assisti acelerando. Eu aparecia sentado, quase imóvel durante muito tempo. Às 3 horas, eu pegava o celular. Às 3:08, meu rosto mudava. Às 3:17, eu levantava e ia até a janela. A câmera não pegava a janela inteira. Só parte do meu corpo. Eu ficava parado. Depois dizia alguma coisa. O áudio era baixo demais. Aumentei. No vídeo, minha voz sussurrava, eu ouvi. Até aí, tudo batia com minha memória. Mas alguns minutos depois, algo aconteceu. Eu voltava para a mesa. Sentava na cadeira da frente, não na minha, a cadeira da frente. Ficava olhando para os copos. Então levantava, pegava o copo vazio no escorredor. Colocava sobre a mesa. Ia até o armário. Pegava outro copo, enchia de água e colocava na mesa também. Pausei. Voltei. Assisti de novo. Eu não lembrava de ter feito aquilo. Na minha memória, havia 2 copos na mesa e o terceiro no escorredor até o amanhecer. Mas no vídeo, depois das 3:17, eu colocava 4 copos sobre a mesa. 4. Todos cheios até a metade. Continuei assistindo. Eu me sentava diante deles e ficava imóvel, por quase 10 minutos. Depois olhava para a câmera. Meus olhos estavam abertos, mas pareciam vazios. Então eu dizia algo. O áudio falhou. Voltei. Aumentei. Ouvi de novo. No vídeo, eu dizia, agora sabem. Não eles. Só, agora sabem. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser eu falando sozinho. Poderia ser sonambulismo. Poderia ser culpa. Poderia ser o começo de alguma coisa que eu não queria nomear.
Continuei assistindo até o fim. Nada mais aconteceu. Nenhuma pessoa apareceu. Nenhuma sombra passou atrás de mim. Nenhum copo se moveu sozinho. Só eu. Eu fazendo coisas que não lembrava. E talvez isso fosse pior. Fui até a mesa. Agora havia 4 copos. Exatamente como no vídeo. Todos cheios até a metade. Toquei em um deles. Frio. Toquei em outro. Frio também. Olhei para a janela. Do lado de dentro do vidro, havia uma marca embaçada. Como se minha mão tivesse encostado ali durante a noite. Não havia palavra. Não havia mensagem. Só marcas de dedos. Mas dependendo do ângulo, se eu olhasse por tempo suficiente, quase parecia que aquelas marcas formavam letras. Quase. Eu preferi não tentar ler. Peguei o celular antigo, o que filmava a janela. A gravação estava corrompida. Só tinha áudio. Por quase 6 horas, silêncio. Depois, às 3h17, minha voz. Eu ouvi. E logo depois, muito baixo, quase misturado ao ruído do aparelho. Uma voz que talvez fosse da rua, talvez fosse interferência, talvez fosse memória. Dizia: então venha. Eu ouvi 17 vezes. Na 17ª, parei. Não porque entendi, mas porque tive medo de começar a entender. Naquela manhã, a casa de Otto continuava escura. A rua parecia normal. Frau Klein abriu a cortina por alguns segundos e me viu parado na janela. Ela não acenou, apenas olhou para minha cozinha, como se já soubesse quantos copos havia sobre a mesa. Eu queria acreditar que era sonambulismo. Queria acreditar que a voz era só culpa. Queria acreditar que eu tinha colocado aqueles copos sozinho, falado sozinho, assustado a mim mesmo, e transformado uma madrugada de insônia em assombração. Talvez fosse isso. Talvez fosse só isso. Mas havia um detalhe no vídeo que eu ainda não conseguia explicar. Antes de eu entrar na cozinha, antes de eu pegar o 3º copo no escorredor, antes de eu colocar o 4º copo sobre a mesa, a cadeira da frente já estava puxada para trás. Pouco, quase nada. O suficiente para alguém sentar. Ou o suficiente para eu imaginar que alguém tinha sentado. Assisti ao trecho muitas vezes. A cadeira podia estar daquele jeito desde antes. Podia ser o ângulo da câmera. Podia ser minha memória falhando. Podia ser qualquer coisa. E talvez essa seja a pior parte de tudo. Eu não tinha uma prova. Eu tinha uma dúvida. E às vezes, uma dúvida é muito mais difícil de sobreviver do que uma certeza. Porque depois da 3ª noite, eu não sabia se algo tinha entrado na minha casa. Não sabia se algo tinha me chamado da rua. Não sabia se Marina ainda podia me alcançar. Não sabia se Otto Weber era um homem doente, um aviso, ou só a primeira pessoa que eu encontrei nesse caminho. Mas eu sabia uma coisa. Na primeira noite, havia 3 copos. Na terceira havia 4. E em algum momento entre uma coisa e outra, eu respondi.